Vamos conversar a respeito da metodologia da problematização com o arco de Maguerês. É uma metodologia ativa, é uma das metodologias ativas que estão sendo veiculadas, experimentadas em todo o Brasil, no ensino superior principalmente. Essa metodologia ativa ela tem duas características essenciais. Tem o aluno como protagonista principal do seu aprendizado e desenvolvimento, e o professor como orientador, mediador metodológico de todo o processo. Nós temos 5 etapas do arco de Maguerês, adaptado por Bordenave, Juan Dias Bordenave. Os participantes, eles realizam ações que os levam a aprendizados cognitivos, procedimentais e atitudinais, a exercitarem uma praxis consciente, reflexiva, informada e intencionalmente transformadora. Então vejam que o arco de Maguerês possibilita o exercício da praxis, não qualquer praxis, uma praxis refletida e intencionalmente transformadora. Vejamos o esquema do arco. O arco de Maguerês, ele tem, como já dissemos, 5 etapas. A primeira delas é a etapa da observação da realidade para problematizá-la e extrair dessa parcela da realidade um problema de estudo. Como vocês observam, a primeira etapa nós temos ali a palavra observação. Observar a realidade em vários aspectos, não como se fosse já a teorização, mas obter informações de uma parcela da realidade que está relacionada ao tema que vamos estudar, de onde vamos extrair o problema, olhar de diferentes ângulos para não termos um único viés. Por exemplo, se eu olhar diretamente uma parcela da realidade, por exemplo, uma sala de aula, né? Observo a sala de aula para ver o que está acontecendo, para problematizá-la. Mas eu posso ter um viés nesse olhar. Então, na própria observação da realidade, eu posso também fazer algumas leituras, conversar com pessoas, com a coordenação do curso, com o professor, etc. Então, eu vou olhar de diferentes ângulos uma parcela da realidade, onde o tema está vivo, acontecendo, para verificar que problemas existem ali, para extrair um de cada vez para estudo. O trabalho que nós vamos explicar para vocês aqui hoje, ele tem relação com a terceira versão de explicação e uso que nós fomos construindo ao longo de 2 décadas, aproximadamente. Para compreender as 3 versões de explicação e uso, eu recomendo a leitura do livro de 2012, que se chama A Metodologia da Problematização. Eu estou mostrando uma figura para vocês, eu tenho o nome na sequência, o nome do livro. A Metodologia da Problematização com o Arco de Maguerês, uma reflexão teórico-epistemológica. Nesse livro, eu já volto a conversar sobre o arco. Nesse livro, eu faço a pesquisa de pós-doutorado. Na primeira parte dele, eu mostro 3 versões de explicação e uso do arco. A primeira versão é a do próprio Maguerês. A segunda versão é de Bordenave, que conheceu Maguerês, conheceu o trabalho de Maguerês e fez adaptações no arco de Maguerês. E a terceira versão é a versão que nós vimos utilizando desde a primeira vez que nós iniciamos o trabalho com a metodologia da problematização na área da saúde da UEL, em 92. Então, o livro é este aqui.
E sobre o livro, eu tenho algo muito importante para dizer, que além da pesquisa de pós-doutorado, nós ainda temos a capa com uma parte de uma aquarela minha, e o melhor ainda é o prefácio que foi escrito pelo filho do Charles Maguerez, Georges Maguerez. Voltando ao arco, vamos comentar um pouco a respeito da primeira etapa ainda. Na primeira etapa, após a observação da realidade, identificação dos problemas, os grupos ou as pessoas, os participantes, vão eleger um para trabalhar de cada vez. E vão ter que redigir esse problema de modo que o cerne da questão para a qual se quer resposta esteja claramente colocada na redação do problema, né? E de modo que esse problema vai orientar todo o restante do processo. É a partir do problema que nós vamos realizar as outras etapas do arco de Maguerez. Após a elaboração do problema, nós vamos para a segunda etapa. Na segunda etapa do arco, nós vamos refletir sobre o problema, nos perguntando sobre os possíveis fatores que estão dando origem ao problema e os possíveis determinantes maiores ou contextuais que estão dando origem ao problema. Essa reflexão leva os participantes a compreenderem melhor, porque muitas possibilidades vão surgir. E dessa compreensão maior, que se pode extrair a complexidade do problema, e além da complexidade, ou exatamente a complexidade, porque os problemas das áreas humanas e sociais são multideterminados, aí então os participantes estarão preparados para completar a segunda etapa, elegendo que pontos-chave do problema passarão a estudar na terceira etapa. A terceira etapa, então, é a etapa do estudo propriamente dito. É a etapa da teorização. A etapa da teorização é quando as pessoas vão estudar cada um dos pontos-chave, buscando informações sobre eles, onde quer que elas se encontrem. Essa etapa, ela tem um esquema. Eu vou preparar informações, vou buscar informações, vou tratar as informações, vou discuti-las para chegar às conclusões. E as conclusões devem ser a respeito da pergunta do problema, respostas para a pergunta do problema. Tendo realizada a teorização, a quarta etapa é a etapa das hipóteses de solução. Os participantes serão orientados a criarem, a gerarem alternativas de solução para o problema. Poderão elaborar muitas hipóteses, mas na última etapa, a etapa da aplicação à realidade, vão eleger um ou mais das hipóteses de solução para colocar em prática naquela mesma parcela da realidade de onde extraíram o problema de estudo. Então, esse processo ultrapassa em muito a concepção da transmissão cultural, na medida em que coloca o aluno no centro do processo de seu aprendizado e o prepara para atuar em seu meio, pela conquista gradativa de autonomia e responsabilidade. Algo importante que eu gostaria de colocar. A metodologia da problematização pode ser utilizada para o aprendizado em todas as áreas de conhecimento e ensino. Onde tiver algo suscitando a busca de informações, a busca de solução, pode ser utilizada. Além de todas as áreas, pode ser utilizada em todos os níveis de escolaridade, a partir do ensino fundamental 2, quando o aluno já possui um certo desenvolvimento do pensamento abstrato. Antes, na fase do desenvolvimento, fase do pensamento concreto, ele ainda não está em condições de realizar determinadas ações que são solicitadas pelo processo. Essa é uma metodologia apropriada para o ensino, para a pesquisa,
para projetos de extensão, para atuação junto à comunidade, estágios acadêmicos, iniciação científica, TCC, e eu orientei mais de 20 dissertações de mestrado usando esse caminho como caminho metodológico de pesquisa. Para que se possa utilizar a metodologia da problematização com o arco de Maguerês no ensino, na pesquisa, em projetos de extensão e em outras oportunidades, é preciso que quem vai conduzi-lo o conheça detalhadamente. É preciso acreditar nesse caminho que é rico, mas o professor, o orientador, precisa acreditar nele. Para isso precisa preparar-se de várias formas e atuar como orientador metodológico para não dar as informações para os participantes e não tomar as decisões por eles. Porque nesse caminho o protagonista principal é o participante ou o aluno ou o orientando, né? Há um artigo que pode contribuir com quem vai iniciar esse processo. O artigo se chama As relações entre a metodologia da problematização com o arco de Maguerês e os saberes de professores. É de Colombo e Berbel, foi publicado em 2007 na revista Semina. Nesse artigo encontram-se as ações de cada etapa a serem desenvolvidas. Então, quem vai iniciar esse processo pode se utilizar desse artigo que se encontra pela internet, né, para organizar o seu trabalho.